Eu espero que você esteja realizando a sua dose do seu desafio. Que todo dia você esteja realizando algo. Que todo dia você esteja se dedicando em algum pedaço para o seu corpo, a movimentar seu corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tá? Se você não movimenta o seu corpo, o que tu tá fazendo? Se tu nem limpa, se tu não limpa o templo, se tu não arruma o templo, se tu não te dedica para você poder entregar o seu melhor para Deus, como é que vai fazer? Como é que vai dar isso, minhas amigas? Deus tem algo mais para nós, algo ainda além, porque Ele nos prometeu. Ele nos disse que nós teremos vida plena e abundante. Plena e abundante. Eu não abro mão. Eu não abro mão disso para minha vida. Eu tenho certeza que Deus me criou para isso, que Ele te criou para isso. Do que eu puder, eu também não abro mão disso na sua vida. Se você de fato se colocar em segurar a minha mão, você vai chegar nisso também. Tem caminhada para todas nós, tá? Eu tô caminhando, e eu tô lá na fila. Mas todo dia eu avanço. Tem para você também. Sabe quando a gente se protege? Sabe o lugar que a gente está mais protegido de todos? Quando a gente tem quem nos cubra. Prestem atenção nisso. As mulheres que são conectadas a mim, permaneçam conectadas. A gente precisa se movimentar para a gente fazer escolhas. Antes da gente entrar, eu estava estudando, estava mergulhando, orando, fazendo aqui a reflexão, e aí eu estava de novo reforçando como fala comigo. Ele vai nos preparando para algo novo. Eu conversava com a Estela um dia desses. Inclusive aqui, vou ser sincera para vocês, aqui, a minha parte, vocês sabem disso, a minha parte é levantar mulheres, que elas não vêm para cuidar da vida delas. Eu levanto mulheres que são líderes, eu trabalho com lideranças, eu desenvolvo pessoas que vão estar à frente, guiar e desenvolver, elas são farol, eu levanto pessoas para serem farol, que vão iluminar muitos outros. As pessoas que são conectadas a mim são exatamente esses faróis. E dentro dessa jornada, eu estava de novo em Daniel. Eu estava de novo, como Deus fala comigo, e Ele me dizia, Ele me lembrava, e eu quero, fortalecer, queimar isso em você, que aguenta a visão. Ele não nos levantou à toa, Ele não te conectou a mim à toa. Ele não te trouxe, Ele não fez nós nos encontrarmos, nós nos conhecermos e nós caminharmos juntas à toa. Porque eu desenvolvo mulheres líderes, pessoas que ocupam espaço de liderança para que elas se levantem e assumam a responsabilidade. Porque eu quero dizer para vocês que quem olha de fora é muito bonito, é muito legal olhar uma pessoa e dizer assim, nossa, fulano é líder, nossa, ela lidera, ele lidera, olha só que incrível. Não tem noção do peso que é, da responsabilidade, do nível de responsabilidade, do preço que nós pagamos por esse liderar. Só que eu quero te lembrar que não existe também, quando nós ocupamos e realizamos, quando nós entregamos aquilo que Deus quer, aquilo que Ele nos colocou, Ele colocou em mim essa dose. Eu pensava nisso antes de eu começar o meu próprio estudo dessa parte de Daniel hoje. Eu estava me lembrando, esses dias todos Ele está me lembrando disso. Não tem como nós abrirmos mão da nossa essência. Você vai testar um caminho, você vai testar outro, você vai querer ajustar uma coisa, ajustar outra, e é plausível, tá? E é plausível, e é correto, isso faz parte da nossa caminhada, nós vamos ter que realizar isso. Mas não tem como nós abrirmos mão da nossa essência. Você não vai conseguir ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você é. Porque a nossa essência ela foi dada por Deus. Não tem nada de errado com a nossa essência. O único pedaço que existe de errado dentro de nós são as nossas feridas. E ferida foi feito para poder ser sarado. E quando a gente sara, elas viram cicatrizes. E as nossas cicatrizes se transformam em dose de luz para quem está vindo no caminho. Jamile, por que tu estava falando de Daniel? Para lembrar para mim e para você que nós temos que suportar. Aguenta, segura, sozinha você não tá. Levanta a tua mão, vem falar comigo, pede um respiro, faz alguma coisa, sozinha você não tá, aguenta a visão, porque quando Deus entra, e ele foi esticando o Daniel, tá? Ele começou dando pequenas coisas, pequenas doses de revelação para Daniel, e ele foi expandindo, até que ele pudesse trazer a visão dos tempos futuros para Daniel. E aquelas visões que ele trazia eram tão fortes, que a palavra fala que Daniel tinha 7 minutos de sonhos, porque as visões que ele recebia eram em sonho.
Quando ele vislumbrava 7 minutos de sonho, deixava Daniel 7 dias. 7 dias arriado, ele não conseguia levantar da cama. Tamanho era o peso. Você já passou por coisas assim? Você se viu passando por coisas assim? Que você viu um peso gigante que parecia que ele ia te esmagar, parecia que você não ia dar conta dele? E eu vou te ser muito sincera, você sozinha não deu, teve que vir Deus, teve que vir, ele precisou te segurar em determinados momentos para poder te lembrar que não era você, não era a sua tremenda habilidade, não era a força do seu braço, não era o que você conhecia até então que ia conseguir chegar e resolver. Tinha coisas que ele precisou nos segurar, ele precisou resistir a nós para que nós pudéssemos ver o poder dele acontecendo, a glória dele acontecendo. Daniel passava 7 dias de cama, porque ele não suportava, ele tinha que criar estrutura para poder suportar a visão que Deus estava dando para ele, sem ele saber quando ia ser o tempo que aquilo ia acontecer, mas Deus estava entregando a visão para ele. E quando ele levantava, sabe o que ele fazia? Ele levantava e ia estudar. Tu tá estudando? Tu tá estudando, tu tá te dedicando e tu tá transbordando, porque você já sabe, né, lindão? Você já sabe, meu querido, bem-vindo, Igor. Você já sabe que tudo aquilo que a gente estuda, qual é o momento que a gente mais fixa o nosso novo conhecimento? Jamile, estudei, virei folha, fiz anotação, fiz esquema, fiz mapa mental, fiz isso, fiz aquilo. Top, legal, maravilhoso, adorei. A questão é, o ciclo de aprendizado, o nosso melhor formato, a hora que a gente consegue chancelar, que nós de fato pegamos esse conhecimento, instalamos em nós esse conhecimento, é na hora que a gente ensina. Quando a gente ensina, o nosso cérebro, ele é obrigado a criar uma estrutura mental, a organizar essas informações. Que legal te ter por aqui, meu amigo. O nosso cérebro é obrigado a arranjar uma forma de organizar essas informações dentro dele. É por isso que nessa hora as conexões são feitas, a trilha neural vai se formando dentro do nosso cérebro. Você está estudando coisa pra caramba e não está botando para fora, não está transbordando, você vai esquecer, você vai perder, você vai virar um obeso intelectual e tudo isso, das coisas maravilhosas que poderiam acontecer, vão acabar passando. Nesse momento tem pelo menos 90%. 90%. Jamile, tu é ousada. Sou ousada. Você já sabia disso, querido. Você tá conectada numa pessoa que é ousada. Foi Deus que colocou isso em mim. Ele me fez assim. Tá no meu HD. Eu fui gerada de fábrica assim. Mas isso é pra você também. É pra poder te lembrar que tem pelo menos por volta de 90% das pessoas que estão aqui, que estão perdendo por volta de 90% daquilo que você tá se abastecendo. Você estuda pra caramba, você se dedica. Eu não acho que você é encostado. Sinceramente, se você fosse encostado, você não estava aqui. O que ia te fazer acordar às 5h35 da manhã para você vir se dedicar? Para você vir escutar, para você vir aprender, para você vir relembrar alguma coisa que já estava dentro de você e que você não estava acessando. É uma informação que algum dia já tinha entrado em ti e você deixou solta lá. Só que quando a gente para transbordar na vida dos outros, olha como Deus é maravilhoso. Caramba! Olha qual é a hora que o aprendizado se instala de verdade dentro de nós. O aprendizado só passa a se tornar nosso naquela hora que a gente utiliza esse aprendizado para alguma coisa. E essa informação para alguma coisa, esse conhecimento para alguma coisa. É nessa hora que aquele conhecimento que a gente tanto estudou, aquele curso que você fez, aquele livro que você leu, é nessa hora que começa a fazer diferença. Olha como isso é tremendo. Deus é maravilhoso, não tem nada o que existir de melhor em cada um de nós. Deus nos concede na hora que a gente transborda na vida do outro. Na hora que a gente transborda. Você está entendendo isso? Você precisa transbordar, você precisa partilhar. Nós recebemos, gente, não existe nada. Deus recebe, minha mãe me ensinava isso. Eu era menina e a minha mãe falava isso. Jamile, Deus recebe até um copo de água que a gente dá para uma pessoa. Não se preocupe, não se preocupe. Para de ficar achando que é tão, você querer cuidar com tanto, valorizando tanto aquilo que você faz,
Não no sentido assim de, então não tem valor. Não, é no sentido de você reter talentos, de você perder a oportunidade de poder transbordar na vida de outras pessoas. Porque a coisa que você achar, que de repente você achar, não, Jamile, isso é simples demais, não faz diferença. Cara, até um copo de água que você der faz diferença. Deus está vendo. Deus está vendo e está colocando lá no nosso saldo, sabe? Porque quem dera a gente só tivesse saldo. Porque junto do saldo a gente também tem um monte de coisa que a gente não prestou atenção, que a gente pisou no pé do outro e não viu, que a gente acabou apertando o outro, que a gente falou uma coisa que magoou o outro e a gente nem se tocou. Coisas que ficaram pelo meio do caminho e Deus vai usando esse pedaço do saldo. Gente, Deus é extremamente generoso. Então tem algo que Deus usa, não importa, não menospreze aquilo que já existe dentro de você. Não menospreze aquilo que já existe dentro de você. Tem alguém, e eu quero te dizer que não é um alguém, tem vários alguéns. Tem vários alguéns que vão beber na sua fonte. Acredite, se dedique. Siga, entregue o que você já tem, porque mais vai ser te dado. Deus vai aumentar as pessoas que vão vir, as pessoas que vão chegar, vai vir mais gente, vai ter gente orando por você e você nem sabe, vai ter gente orando por você e você nem sabe, mas Deus está computando, Ele está recebendo os pedidos para que você seja abençoada. Ele está recebendo os agradecimentos que estão sendo mandados para o teu coração. Abençoe a vida de pessoas ao seu redor. Entrega aquilo que você tem. Deus não desassiste ninguém. Ele nos prometeu abundância. Nada vai te faltar, nada vai te faltar. Se você puder confiar nele, se você se colocar nesse espaço, se você se colocar em dose de quem também entrega, porque do mesmo jeito que ele diz, ele não escolheu alguém para poder dizer que nada ia faltar. Ele disse para todos nós, nada vai nos faltar. Isso quer dizer o quê? Que vai vir de vários lugares, vai vir de vários lados, vai vir de várias pessoas, assim como nós iremos também entregar na vida de outras pessoas que elas não estavam nem imaginando, que elas não estavam nem esperando por isso, que elas estavam ali naquela caminhada e elas não estavam nem imaginando que elas iam receber de você. Meu Deus, eu nem imaginava que o fulaninho ia ter tempo para mim. Eu nem imaginava que o fulaninho ia partilhar do conhecimento dele comigo. Eu nem imaginava que o fulaninho ia chegar em mim e me abastecer com a energia dele. Eu nem imaginava que ele poderia me dar, inclusive, até dinheiro. Gente, você vai receber dinheiro que você não estava imaginando, Pix vindo do nada, gente nova te contratando. Porque Deus cuida muito bem dos seus filhos. Deus cuida muito bem dos seus filhos. Abençoe vidas. Entregue, partilhe, multiplique. Energia precisa circular, dinheiro precisa circular, conhecimento precisa circular. Porque quanto mais a gente vai vivendo isso, a gente vai transbordando cada vez mais. E Deus multiplica tudo aquilo que a gente entrega. Eu escutei uma vez, eu nunca tinha pensado com essa clareza, né? Mas uma vez eu escutei e eu disse, meu Deus, como faz sentido. Eu não me lembro quem especificamente ouvi falar isso, mas alguém falou, isso não veio de mim. Eu ouvi e disse assim, nossa, é verdade. Alguém me disse, eu ouvi em algum espaço, que ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus na generosidade. Ninguém ganha de Deus na generosidade. Tudo aquilo que você achar que você é generoso, que você está sendo generoso, Deus nos devolve multiplicado. Deus cuida de nós porque Ele é nosso Pai. O prazer do Pai em cuidar, em amar, em poder, sabe? Ele conceder aos seus filhos. Ninguém ganha de Deus em generosidade, amigos. Foi Deus que trouxe pra gente, foi Deus que fez isso. Então, se Ele fez, é Ele que toma conta. Esse espaço, ele é dele. Esse espaço, ele é completamente dele. Deus tem completo espaço de liberdade para poder entrar, para poder inspirar, para poder mandar falar, para poder entregar, para multiplicar. Eu tô aqui só na minha parte de canal de poder receber, inclusive até as exortações. Os sacodes eu recebo junto também, tá? Quando ele vem, quando ele manda falar, ele passa por mim. Então eu recebo já a minha dose de sacudida e entrego para vocês, amigos. E compartilho, na verdade. O exato termo é esse. Eu compartilho, porque o sacode que vem, eu já pego uma dose também, já pego a minha fatia e compartilho com vocês. Que felicidade. A gente está no bloco do perdão. A gente está no bloco do perdão. Gente, que coisa maravilhosa é perdoar.
Oh, coisa maravilhosa perdoar. E o nosso coração é sondado o tempo inteiro. Sonda, Senhor. Vem com a tua misericórdia, vem com o teu amor e sonda ainda mais o nosso coração. E a nossa base bíblica, ela é a seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Olha quem vai nos ouvir, o nosso Pai. Quando, Jamília, ele vai nos ouvir? Quando eu e você nos humilharmos. Quando eu e você o chamarmos o nosso Pai pelo nome. Quando eu e você nos humilharmos nessa jornada. Quando eu e você orarmos e buscarmos a face dele. Ei, não é aquela oração que a gente aprende por tabela. Não é aquela que só a nossa boca se mexe, sabe? Não é aquela que você faz assim, por repetição. A repetição, ela é importante para poder gerar algo em nós. Eu vou terminar de ler a nossa base bíblica e vou te falar sobre isso, porque eu tenho algo. Quem tem filho aí, escreve aí para mim. Jamília, eu tenho filho. Quem tem filho, eu quero falar com você. Muito forte. E se afastar dos maus caminhos. Olha o que precisa acontecer com a gente. Quem tem filho e quem deseja ter filho, tá? Quem deseja ter filho. E me escreve aí, Jamília, eu não tenho filho, não desejo ter filho, porque eu vou entender, vou saber sobre as suas feridas. Vou saber sobre as suas feridas. Porque nós fomos feitos para gerar vida, queridos. Nós fomos feitos para gerar vida. Nós fomos feitos para ter sementes e para poder deixar sementes nesse mundo. Olha só isso. Aí o que vai acontecer, Jamília? Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Filhos, onde está essa nossa base bíblica, Jamília? 2 Crônicas 7, 14. Olha só isso. Jamília, o que tu quer me falar sobre filhos? Eu quero te falar da necessidade primeiro de nós, porque tudo aquilo precisa acontecer em nós, tudo aquilo que de melhor acontecer com nós, conosco, nós estamos autorizadas. Tudo aquilo de maravilhoso que a gente deseja na vida do próximo, que possa de fato abrir um espaço para poder alcançar a vida dele, vai precisar acontecer na nossa vida primeiro. Vou repetir para você. Tudo aquilo que nós queremos de maravilhoso que aconteça na vida de alguém que nós amamos vai pressupor que primeiro esteja acontecendo na nossa vida. Não existe nada de maravilhoso que possa acontecer que nós não estejamos dando exemplo. Ontem eu atendi uma mulher incrível, uma jovem mulher, formando a sua família, vindo para o seu posicionamento de liderança, o seu posicionamento, sabe, de carreira empresarial e tal. E a gente estava fazendo uma jornada, fazendo uma construção, atendimento online, para lá para Goiânia, coisas do tipo, o porquê. Querido, essa é uma das maravilhas que a internet nos concede, né? Não, pra mim, é o que eu acredito, tá? Não existe limites. Eu quero alcançar gente do mundo inteiro, porque eu acredito em gente se levantando em dose de luz no mundo inteiro. E eu tô aqui como um dos canais para isso. E eu entrego o meu melhor para isso. Quando a gente estava mergulhando, teve uma hora que ela dizia assim, que as feridas dela cobravam um preço muito alto dela. E eu tô dando um exemplo dela para poder dizer o quanto que existe disso em cada uma de nós. O quanto você precisa se revisitar, porque talvez agora as suas feridas estejam te cobrando um preço tão alto que ela diz assim, Jamília, eu enxergo as minhas amigas, eu vejo um potencial incrível nelas, eu vou reconhecendo cada uma. Jamília, eu entrego, eu falo cada coisa linda para elas. Eu consigo saber que elas são muito boas, eu consigo dizer isso para elas, eu consigo fortalecê-las para que elas possam avançar naquilo que tem para o caminho delas. Só que tem várias vezes que eu também escuto isso, e talvez eu esteja falando de você, que eu escuto isso, nossa fulaninha, você é tão boa, você fala tanta coisa boa pra gente, você consegue reconhecer a minha capacidade, o meu talento aqui do outro lado. O que é que te faz não reconhecer o teu? O que te faz não viver? Porque eu te olho daqui e também te vejo super talentosa. Eu te olho daqui e também te vejo super competente. Eu olho daqui e te vejo super capaz. O que tá te fazendo você não estar vivendo isso? Porque eu olho daqui, vendo tudo isso em você, aliás, vendo a perspectiva
Eu olho e enxergo que você tem potencial para isso, mas não estou vendo acontecer na sua vida. O pior, gente, de uma pessoa olhar e não estar vendo algo acontecer na nossa vida, o real complicado disso, porque eu e você nunca vamos estar prontos. Se você entrou aqui achando que você já estava lindo, belo, maravilhoso, preparado, cuidado porque começou a queda. Cuidado porque começou a queda. A soberba rouba muito de nós. A soberba nos tira de qualquer lugar que a gente esteja e nos lança no chão. A arrogância tira muito de nós. Não tem espaço mais para subir, porque a gente já está no topo. Se você é o melhor da sua roda, arranje mais uma roda. Ou comece a se tornar tão interessante que você seja capaz de trazer novas pessoas melhores do que você para sua roda. Porque o ser humano, ele precisa de referência, ele precisa de parâmetro. Toda vez que você se contentar em viver ao redor de pessoas que estão no mesmo nível que você ou que estão até do seu nível para baixo, você não vai conseguir crescer. Vai ser muito difícil você crescer. Por quê, Jamile? Porque você perdeu a referência de como a vida pode ser melhor. Você olha e vê todo mundo parecido. Gente, eu tô te dizendo como era a minha vida antes. Antes da inteligência emocional, antes dessa metodologia, eu não fazia a menor ideia de que dava para viver essa vida muito melhor. Por quê, Jamile? Porque onde eu tava, o círculo que eu tava... Primeiro que eu não tinha a menor noção disso, tá? Eu achava que a melhor coisa que eu podia fazer na minha vida era ser essa dose de luz. Era poder me dedicar para poder viver o meu melhor. E eu vivia o meu melhor. O problema é que eu não sabia que eu precisava de alguém acima de mim. Que eu precisava... Eu tinha... é legal ter alguém acima, mas eu não sabia que era necessário. Por quê, Jamile? Porque nessa hora que eu olho para o outro, que está próximo a mim, que eu tenho que ter, de alguma forma, conexão com essa pessoa. De alguma forma, tenha conexão com pessoas acima de você, no degrau de cima de você, porque essa hora me gera luz, me gera referência para poder me lembrar. Caramba, olha só que coisa linda que ela está vivendo, olha isso, olha a vida que ela vive, ou então olha a firmeza que ela tem, olha como ela se posiciona, olha o que ela gera. Não sei, no negócio dela, olha o nível de dedicação, de fome e sede de Deus que ela tem, olha o quanto de temor ela tem na vida dela, não sei, você tem que ter referências em áreas da sua vida, porque isso nos lembra que dá mais, cabe mais na gente, tem para onde a gente subir, e quando a gente não tem referências, parece que a vida tá muito boa, e você vai ficando por ali, por aquela beira, porque tá todo mundo vivendo ali, olha, no ruim, eu tô pelo menos melhor do que essa galera aqui. Então eu tô bem pra caramba. Você tá bem com relação a quê, querido? É muito fácil a gente se sentir bem olhando pro degrau de baixo. É muito fácil a gente se sentir bem olhando pro degrau de baixo. A minha parte é te sacudir. A minha parte é te incomodar. A minha parte é te deixar, te lembrar que você precisa ser inconformado. Você não pode se conformar com esse degrau aí, porque senão você não sobe. Isso não tem nada a ver com gratidão. Por quê, Jamile? Porque eu preciso ser grato por aquilo que eu já vivo hoje. A gratidão, ela me impulsiona. É como se ela fosse uma alavanca que ela vai me fazendo subir de degrau. Quando eu e você não temos gratidão, sabe o que acontece? A gente começa a querer construir na força do nosso braço, na marra. Tem que ser. Jamile, como é que eu vou perceber que eu tô fazendo acontecer na força do meu braço? Como é que eu vou perceber que eu tô sendo ingrato? Eu e você podemos perceber isso. Toda vez que você perceber, um dos mais fortes sinais é a sensação de injustiça. A sensação de injustiça mostra pra mim, pra ti. Como assim, Jamile? Quando você olhar para qualquer situação na sua vida e achar que algo não é justo. Ai, não é justo. Não é justo, eu trabalho muito mais do que o fulano. Como é que o fulano tá voando mais do que eu? Eu sou melhor do que o fulaninho. Como é que ele tá tendo resultado melhor do que eu? Como é que ele tá fechando mais contrato do que eu? Como é que ele tá sendo melhor pago do que eu? Como é que o fulaninho tem uma competência menor do que a minha? Eu sou melhor do que ele e eu tô com um resultado menor do que o dele. Essa é a hora. Esse é o exato check de que você não está conseguindo ser grato. Você está sendo ingrato. E com ingratidão, amigos, ninguém sobe. Com ingratidão, é a chave certa. É a exata certeza de que nessa hora você não sobe.
Tu vai te bater para um lado, bater pro outro, vai ficar... Sabe aquelas bolinhas daquele joguinho que a gente aperta assim, né? Aquele joguinho de criança que fica a bolinha se batendo assim, tuc, 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 tuc. Que aí ela bate e não sobe realmente. Ela tem um limite. É o que acontece na minha vida e na tua. É o que acontece na minha vida e na tua. O nosso nível de gratidão nos permite nos alavancar. O nosso nível de gratidão permite com que nós possamos sentar em novas mesas ainda melhores. E eu vou te ser sincero, presta atenção no que eu tô te falando. Nosso nível de gratidão, porque, Jamile, tu me disseste que eu tenho que andar perto de gente melhor do que eu, certo? Certo. Agora vamos, dose aqui de clareza, tô falando com gente adulta, tá? Vamos lá, vamos quebrando a ingenuidade, porque a ingenuidade é manifestação de orgulho. Você tem que andar com gente melhor do que você, mas gente melhor do que você não tá ali te buscando, não tá querendo andar com você. Por quê? Porque a parte dele também é procurar gente melhor do que ele. Não é o objetivo dele, não é o foco dele andar com gente que tá no degrau de baixo dele. Isso a gente só consegue fazer quando a gente tem duas realidades, tá? Gente, é sempre um movimento duplo. A gente tem que ter uma mão para cima e uma mão para baixo, uma mão para cima e uma mão para baixo. Porque a minha mão para baixo, ela me permite auxiliar a alavancar pessoas. A minha mão para baixo me permite me colocar numa janela de contribuir, de servir. E eu e você precisamos ser fonte de transbordo. Tem gente que a gente vai esticar a mão. Agora, e você? E eu e você, quando a gente está no degrau que a gente está e a gente quer olhar para o degrau de cima e quer conseguir subir para o degrau de cima, só tem duas formas. Só tem duas formas da gente conseguir subir, amigos. Isso é muito claro, muito claro. Que formas são essas, Jamile? Só existe dois caminhos e duas possibilidades. Ou você, ou eu e você, vamos estar dispostos, número 1, a pagar, investir, pagar por acessos. As melhores mesas você tem que contratar, você paga uma mentoria, uma conexão, um processo de coach, você paga para poder sentar naquele nível de mesa. E o preço que você paga vai mostrar o nível de mesa que você decidiu sentar. Simples assim. E a segunda forma, Jamile? A segunda forma é você estar disposto a servir. A servir. Na hora que a gente serve, queridos, na hora que de alguma forma, olha o que eu tinha te dito antes, se faça interessante, seja interessante. Como que eu posso ser interessante, Jamile? Na hora que eu estou disposto a servir. O que eu posso contribuir com a tua vida? O que eu posso te auxiliar? O que eu posso melhorar? De que forma eu posso contribuir com a tua vida? Para que você queira ter conexão comigo, porque toda fonte que a gente está conectado, para cima e para baixo, toda fonte que nós estamos conectados, nós estamos entregando algo nosso e nós estamos recebendo algo, tá? Por isso que até mesmo quando você colocar a sua mão para baixo para poder ajudar, para poder contribuir, preste atenção para quem você vai esticar a mão. Porque dependendo do nível de conexão que você abrir a porta para poder ter com essas pessoas, eu e você recebemos dessas pessoas também. Elas botam coisas delas em nós. Ninguém consegue sair completamente blindado e bloqueado, queridos. Não existe isso, é ingenuidade. É por isso que a gente fala, por exemplo, a minha jornada, eu escolho os meus clientes com muita clareza. E eu espero e torço para que você possa viver isso também. Para que você seja a pessoa que selecione, que crie mentalidade de abundância e possa selecionar os seus clientes, as pessoas que vão estar vinculadas a você, o nível de conexão que você vai ter com essas pessoas. Porque ela vai deixar algo em nós. Ela deixa algo em nós. Tem gente que o dinheiro que ela dá sai muito caro. Porque ela até bota um dinheiro, mas ela suga muitas outras coisas. Ela suga a sua energia, ela suga o seu conhecimento. Ela entra com a mentalidade escassa de querer sugar. Cuidado, cuidado, cuidado. Esteja atento aonde você se vincula, o tipo de conexão que você tem. E você que está buscando esse degrau de cima, esteja preparado para você estar vivendo. Onde você se enxerga? Você está fazendo o quê? Porque senão você não vai conseguir acessar. Você não vai ter conexão. A gente só acessa o degrau de cima com uma das duas coisas. Ou a gente vai pagar por ele para poder acessar, porque, gente, tempo. Eu espero que você esteja valorizando muito bem o seu tempo, querido. O que você está fazendo do seu tempo? Porque dinheiro se multiplica sozinho. Se chama investimento. A gente faz investimento e o dinheiro se multiplica.
pode se multiplicar com a gente dormindo, pode se multiplicar com a gente trocando a nossa mentalidade, sendo reprogramado, trocando o programa, porque quando eu mudo meu nível de programa, eu vou conseguindo eliminar a minha escassez, vou conseguindo me conectar numa dose melhor de abundância, eu vou atraindo novas relações e novas pessoas para perto de mim, eu vou mandando um sinal de que vai se afastando de mim as pessoas que estão conectadas à escassez. Elas vão se afastando naturalmente. Por alguma razão do destino, a gente acaba demorando mais para se falar, acaba não retornando, acaba não fazendo. De alguma forma se desconecta. Novos contratos chegam, você começa a se posicionar melhor, você começa a cobrar um valor muito mais congruente com o nível da qualidade que você entrega, porque a janela da escassez, como a minha jornada, o que eu acredito, tá? O que eu acredito, o que eu vivo, o que eu desenvolvo, é conectada em dose de excelência, eu atraio muita gente que é muito bom naquilo que faz. Eu não atraio gente medíocre, não. Comigo tá conectado quem é muito bom naquilo que faz, mas ainda se enxerga numa janela de escassez que se perde na dose de valor próprio, não consegue entender o seu valor próprio. E como não sabe o seu valor próprio, ele cobra mal. Ele é mal remunerado, ele é mal pago, porque ele ainda não conseguiu fortalecer a sua identidade, restaurar a sua identidade, conseguir entender o nível da qualidade, do valor daquilo que ele carrega e que ele entrega, para que então ele possa receber a altura. É isso que acontece. Essa é a conexão das pessoas que estão conectadas a mim de alguma forma. Todas as pessoas que são conectadas a mim, elas já têm a referência da excelência, a dose da excelência naquilo que elas realizam. Mas ainda estão, muitas vezes, precisando, vindo para poder aprender a se posicionar, restaurar sua identidade e poder aprender a se posicionar da maneira correta para aprender a gerar lucro, de acordo com a qualidade daquilo que ela entrega. Simples assim. Então você vai ter que escolher como você vai acessar o andar de cima, o degrau de cima. Eu estava sexta-feira eu estava no Mastermind de excelentes conexões que foram feitas porque eu acessei, eu escolhi, eu fiz o investimento para isso. Se você vai pagar, se você vai estar servindo, se você vai contribuir de alguma forma, eu não sei como tu vai fazer, mas eu e você precisamos de gente melhor do que a gente, perto da gente, para a gente poder olhar, se conectar e ter referência de como é uma vida melhor do que a nossa. E qual foi o caminho que essa pessoa fez, qual é o caminho que essa pessoa faz para poder ter, para chegar nesse nível e se sustentar nesse nível, ok? E a galera dos filhos, Jamile, te lembrando de novo, nós que temos filhos, eu te contei do exemplo daquela minha cliente, do que acontecia na vida dela, como ela sabia e enxergava. De novo, ela era muito boa no que ela fazia, mas ela não tinha o valor próprio. Ela se enxergava pequena. E isso acontece o quê? É o que acontece na nossa casa. Quando você ainda não enxerga o seu valor próprio, quando você não sabe se posicionar, você não consegue alcançar as pessoas que você mais ama. E os meus filhos e os seus filhos estão aprendendo com a gente, olhando para aquilo que a gente vive, ouvindo pouco o que a gente fala. Na hora que ele escuta o que a gente está falando, ele dá um check com a vida que ele está vendo a gente viver. E o que arrasta uma pessoa, o que de fato conecta com essa pessoa, é aquilo que ela está nos vendo viver. Muito pouco é daquilo que a gente tanto sabe. Muito pouco é daquilo que a gente sabe, está toda hora repetindo na beira do ouvido. Ela vai ser arrastada pelo nível de vida que ela vê a gente vivendo. É isso que ela vai aprender. E quanto mais ela te admirar, quanto mais ela se conectar com você, quanto mais ela olhar e te enxergar sendo a heroína dela ou o herói dela, mais ela vai replicar aquilo que você está vivendo. Então preste atenção e traga clareza para a tua vida sobre isso e começa a gastar menos tempo se justificando, aceitando se justificar, carregar justificativas para aceitar viver uma vida que você não quer viver, para tolerar que tenham áreas da tua vida que não estejam acontecendo em abundância. Jamile, e agora? Agora, querido, deixa eu te lembrar. Todo dia eu vou te lembrar sobre isso. Se eu e você queremos sombra e fruto, olha para o fruto que tu queres e olha para a sombra que tu queres. Eu e você não tem botão mágico que a gente aperte e apareça do nada aqui para mim e para ti sombra e fruto. Para você ter agora sombra e fruto, tinha que ter plantado há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Com 10 anos atrás, hoje, eu e você teríamos essa sombra e esse fruto.
Se você não tem, se você quiser ter sombra e fruto para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, a hora de plantar isso é agora. A cada instante que você tolera empurrar para frente, se justifica, não, Jamília, é muito difícil, não, Jamília, não dá, não, Jamília, não sei, não, Jamília, eu vou pensar na hora mais apropriada. Quando tu te justifica para ir pensar na hora mais apropriada, você já abriu espaço. Agora eu e você estamos plantando dos nossos filhos. Agora eu e você estamos plantando no nosso time. Tu tem liderado? Tu tem gente abaixo de ti? Eu e você estamos plantando. Você tem marido? Você quer ter marido? Eu e você estamos plantando. Que nível de relação você quer ter? Porque começa com preparação. Primeiro nós nos tornamos essa pessoa. E depois a vida acontece naturalmente. A nossa vida de agora, ela combina completamente com o tipo de pessoa que nós nos preparamos para ser. O tipo de pessoa que nós preparamos em cada um dos dias que se passaram, eles são exatamente essa vida que você está vivendo agora em cada uma das áreas. O que tu está vivendo em cada uma das áreas? Se você quer algo diferente em alguma dessas áreas, você vai ter que se preparar de forma diferente. É ingenuidade você achar que vai ter um botão mágico que você vai apertar. Ai, Jamília, mas eu contratei tal coisa. Jamília, eu contratei tal curso. Jamília, eu contratei tal mentoria. Jamília, eu fiz tal coisa. Não existe botão mágico. Não existe. Não seja menino, não seja tolo, não seja tola. Não tem botão mágico. Eu e você precisamos de novos conhecimentos. Você vai ter que fazer sim. Vai ter que ler livro, vai ter que fazer curso, vai ter que fazer mentoria, vai ter que fazer coaching. Porque eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que mudar meus sentimentos, eu tenho que adquirir novos conhecimentos para eu poder aplicar. Ninguém aplica aquilo que não sabe. A gente só pode aplicar aquilo que a gente sabe. Então eu preciso passar a saber para que então eu possa poder treinar as minhas novas habilidades. E ninguém compra nova habilidade, tá? Ninguém compra nova habilidade. A habilidade, ela precisa ser treinada. Você pode comprar a preparação para desenvolver essa habilidade. Eu e você podemos comprar essa preparação. Como? É essa hora que a gente entra na mentoria, é essa hora que a gente entra no processo de coach. Nós vamos ser preparados para poder gerar isso. E como eu garanto, Jamília? Se você se mexer. Se você se mexer, vai precisar da sua mão. A gente não consegue comprar o perito, tipo, se tornar perito. Ah, tá bem aqui. Ah, eu quero ser um perito. Eu pago e já viro perito. Não existe isso. Não existe isso. Perícia quer dizer conhecimento colocado em prática. Perícia quer dizer refinamento. Perícia quer dizer rodagem. Perícia quer dizer você saber aplicar esse conhecimento em vários degraus diferentes. Eu vejo constantemente pessoas escolhendo estar em bons lugares, escolhendo estar em lugares que poderiam fazer toda a diferença na vida dela. Acessando pessoas que são muito boas, se colocando no mesmo lugar que essas pessoas. E às vezes acontece o quê? Número 1, a vergonha te cobre. A vergonha te cobre. E te impede de ir abordar essa pessoa, de abordar essas pessoas, de criar conexão, de pedir um contato, de gerar alguma forma de vínculo. E aí você perde a oportunidade de ter a conexão. Você está no mesmo ambiente, você está no mesmo lugar, mas não tem coragem de abordar. Olha só isso. Vai pegando. Número 1. Número 2. Vou te contar como você pode fazer investimento, pegar e botar o teu dinheiro, mais as suas crenças, o seu emocional, a sua alma ferida, a sua alma quebrada, ela te faz gastar dinheiro e voltar para o mesmo buraco, ou continuar num buraco que você não conseguiu nem sair. Olha o preço que você está pagando pelas suas emoções e pelos seus pensamentos distorcidos. Pode ser que você pague para estar no lugar certo. Pode ser que você esteja lá ao redor de pessoas certas. Cara, Jamília, essas pessoas aqui são as melhores da área. Pode ser que você rompa a primeira janela, aquela janela da vergonha que ia te roubar, que ia te impedir de poder acessar essas pessoas. Você chegou lá, você se apresentou, você se conectou. Agora, sabe o que eu vejo também acontecer? Gente, que louco. E esse é o mais alto nível da boicotagem. Esse é o mais alto nível da sabotagem. Pode ser que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, mas acessando informações erradas. Conversando só sobre besteira. Cara, tu paga artes.
tu pagaste para investir em algo de altíssimo nível, você está se colocando num ambiente, se conectando com pessoas que podem fazer diferença no seu resultado e você no delas, pessoas que você pode gerar uma janela de contratação, que ela pode te contratar ou você pode contratá-la ou vice-versa, ok? Aí a pessoa vai e se boicota de uma tal maneira que ela vai e conversa só papo furado, vai e conversa só abobrinha, não acrescenta em nada na vida da pessoa. Não se permite fazer conexões, conversas e aproveitar aquela fonte ali na frente dela para poder fazer perguntas que possam fazer diferença na vida dela. Que meleca! Olha esse nível de sabotagem. Aí a pessoa vai, vive uma janela dessa de sabotagem e diz que depois algo não deu certo. Meu filho, o que que não deu certo? O que que não deu certo? A versão que você carrega ainda dentro de você agora está te cobrando um preço muito alto. Porque enquanto você mesmo acabar se boicotando, enquanto você mesmo estiver nessa janela, que você não se permite acessar o seu melhor... Ei, deixa eu te lembrar, tem conhecimento em você. Ninguém é conectado a mim. Eu não atraio gente medíocre. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque essa é a minha vibração, essa é a minha frequência. Eu não atraio gente medíocre. Gente medíocre não suporta ficar perto de mim. Por quê? Jamília, então ela não pode ser melhor? Pode, só que ela vai ser completamente sacudida, que ela não vai suportar ficar na mediocridade. Ela vai ter que decidir avançar, ela vai ter que decidir começar a escolher realizar coisas com capricho. O que é um capricho, Jamília? É entregar de fato o meu melhor. Porque eu só posso, eu carrego marca, pra mim, o que eu boto na minha vida e o que eu injeto em cada uma das pessoas que são conectadas a mim é excelência. Mas eu só consigo falar de algo excelente se eu começo com capricho. E eu só posso pensar em capricho se eu começo a dar passos fazendo o meu melhor. Cara, o que tiver de melhor em mim eu entrego. O que tiver de melhor em mim... Quem é medíocre, quem se acostumou a ser medíocre, quem quer continuar emocionalmente na janela do medíocre, não suporta estar conectado comigo. Quem vive na janela da mediocridade não suporta estar conectado comigo. E não é porque eu sou boazona não, porque a minha parte eu me coloco como instrumento. A minha parte é conexão com Deus e eu tô aqui para poder auxiliar as pessoas que vão fazer diferença no mundo também. Não é por mim, é pela diferença que você vai fazer, onde você tá iluminando todas as pessoas que estão ao teu redor. Então não tem nada a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com aquilo que você vai decidir ocupar o seu espaço e se posicionar para virar de verdade, dose de luz, de Deus ao seu redor. Mas se você não vive isso, quem é que vai poder te olhar e admirar isso? Quem é que vai poder querer replicar isso? Não tem. Começa pela nossa vida, pela nossa vivência. Ei, começa pela nossa vivência. Nós não conseguimos inspirar ninguém, nem fazer ninguém viver nada de extraordinário. Se ela não nos ouvir e dar um check olhando para a nossa vida e conseguir enxergar isso acontecendo em nós. Pare de se boicotar. Pare de se boicotar. Jamília, como é que eu vou pro degrau de cima? Jamília, eu tô aqui... Jamília, deixa eu me abanar, que eu tô até passando mal. O negócio aqui, eu tô fervendo. Eu vim pra cá, eu venho todo santo dia pra te ferver mesmo. Eu venho pra te sacudir, porque você não foi feita pra mediocridade. Você não foi feita pra mediocridade. O Pai que me fez e te fez, Ele disse que era vida plena e abundante pra mim e pra você. Vida plena e abundante para mim e para você. Não tolere menos do que isso. Não tolere menos do que isso. Porque nós vamos prestar uma conta. Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu não sei quanto tempo tu tem. O meu objetivo, eu já te disse, eu vou lembrar dele todo dia para mim e para você. Porque a minha mente, lembra, nós criamos trilha neural no nosso cérebro. E eu mando todo dia comunicação pro meu cérebro de que eu vou viver até... O meu plano atual, né? Até os 120 anos, linda, serelepe, dançarina, falando de Deus e queimando por Ele todo santo dia, incendiando quem tiver ao meu redor. Não existe, eu não tolero, não consigo tolerar, gente. Eu já ouvi gente me dizendo, Jamile, olha, Jamile, cuidado, Jamile, as pessoas, porque tu injeta, sabe, tu injeta demais nas pessoas e elas ficam achando que elas vão voar. Eu virei e disse assim, cara, eu não posso viver menos do que isso, não cabe em mim uma coisa diferente disso. Eu não acredito, eu não posso falar para as pessoas se contentarem com aquele ideia, olha, vai assim, sabe, vai, gotinha por gotinha, gotinha por gotinha, o caramba, filho.
Não existe dessa de gotinha por gotinha, mas também eu sei que não existe botão mágico. Vai para todos nós, a gente vai subir esses degraus. No mesmo lugar você não fica. Se você estiver conectado a mim, no mesmo lugar você não fica. Porque você é tão filho de Deus quanto eu. Eu não fiquei e ele continua me movimentando. Eu não posso entregar para alguém algo diferente do que eu vivo e do que eu acredito. Não posso, não posso. Eu tenho certeza que ele te deu dons e talentos. Ele te deu dons e talentos. De novo eu te digo, não tem a ver comigo. A minha parte, eu só renovo todo dia o meu pedido para Deus, de que ele envie para mim quem tem fome e sede, porque todo dia eu levanto com a dose de certeza que eu vim para poder transbordar em mais vidas. Que tem muita coisa para eu crescer, tem muita coisa para melhorar, mas tudo aquilo que tiver de melhor em mim eu vou entregar. Tudo que eu não... que eu não durma carregando o que tem dentro de mim. O que tem de conhecimento, o que tem de energia, o que tem de amor, o que tem de misericórdia, o que tem de compaixão, que não fique comigo todo santo dia. Senhor, o que eu tiver na minha mão que eu entregue, o que eu tiver na minha mão que eu entregue. E que eu encontre quem tem fome e sede, porque esses vão ser levantados, porque eles vão iluminar. Eles vão iluminar cada vez mais onde eles estão. Tem azeite novo pra gente, tem azeite novo pra gente. Deus está enchendo ainda mais a nossa dose, porque nós vamos iluminar ainda mais longe. Tem raízes sendo aprofundadas. A gente não vive algo extraordinário sendo flutuado, tá? Deus não pega assim, bora, lindo. Vem, eu vou te mandar uma nuvem, aí tu vai sentar em cima da nuvem e tu vem assim, ó, lará, 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 tchanã, cheguei no próximo degrau. Para de ser menino. Para de ser menino. Não existe isso. Não existe isso. Ah, Jamile, mas eu não vou ser feliz. Lógico que vai ser feliz. Lógico que você vai ser feliz, porque ser feliz é uma escolha, queridos. Ser feliz é uma escolha que cada um de nós faz, ainda que com tribulações. E fiquem felizes por enfrentarem tribulações, porque é nessa hora que nós somos esticados. É nessa hora que o nosso caráter é moldado e forjado. Essa é a maravilha. A gente não vai, nós vamos passar por desafios. Tá difícil? Muda a tua lente. Tá difícil? Muda a tua lente e começa a te perguntar, o que eu posso aprender? O que você pode aprender com essa dose de desafio que você está vivendo aí? Porque a vida está te trazendo uma oportunidade de aprendizado. Pelo menos de uma situação que tu está vivendo, tu pode aprender várias coisas. Se você se permitir colocar lentes para isso. Se você se permitir colocar lentes para isso. Toda vez que eu e você nos permitimos colocar a lente certa, para que os nossos olhos possam olhar para o desafio que a gente está vivendo agora e dizer, legal. Quantos aprendizados eu vou tirar daqui? O que eu posso fazer para aprender e para moldar em mim os meus pensamentos, os pensamentos certos que eu preciso ter, os sentimentos certos que precisam me abastecer, e para quantas pessoas eu vou multiplicar esses aprendizados aqui? Quem mais vai poder aprender? Quando eu aprender isso daqui, para quem mais? Para que categoria? Para quantos mais eu vou poder multiplicar isso daqui que está aqui na minha frente? Cara, muda tudo na nossa vida nessa hora. Muda tudo. Você sai da janela da ingratidão, você sai da janela da murmuração, você sai da janela que te colocava, te olhando e te achando coitado. Você não é coitado. Eu digo isso para os meus filhos todo santo dia. Faz parte da nossa oração, inclusive, tá? Faz parte da nossa oração, que Deus nos ajude a afastar de nós a lamúria, a reclamação, a crítica, o pessimismo, que Deus afaste de nós e que Ele aumente em nós a alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aumenta a alegria, é impossível eu e você ficarmos presos em janelas desnecessárias, em vitimização, em conformismo. Não tem como você tolerar ficar cabendo, porque você não foi feito para esse degrauzinho. Deus te levantou para você ser uma das abençoadoras. Como é que abençoa estando pequeno? Para de ser menina, para de ser menino. Você não foi feito para ser pequeno. Deus não te criou para você ser pequeno. Porque tem gente que não tem o conhecimento que você tem. Tem gente que não tem a habilidade que você tem. Tem gente que não tem o dinheiro que você tem. Então você foi levantada para poder multiplicar as bênçãos. Tu tá te colocando no lugar que vai te fortalecer para você se tornar uma nova dose de multiplicação? Se você estiver querendo a vida confortável, Deus vai acertar uma conta com você. Se você estiver tolerando, ai, a minha vida já tá tão boa. Ah, tá tudo bem, Jamile, tá tudo lindo. Ah, Jamile, isso daí que tu tá falando vai dar muito trabalho, né? Ah, não, Jamile, esse trabalho eu não quero não. Minha vida tá tão boa.
Ei, quando a gente cuida só da nossa vida, preste atenção nisso. Pode lembrar. Visita a tua história. Revisita a tua história e lembra dos momentos que você estava tão bem, tão lindo, tão maravilhoso e estava cuidando só do seu nariz. Só dos seus. Qual foi? Qual foi a situação que veio? Qual foi a bronca, o problema, a coisa que aconteceu e que veio quebrando o teu chãozinho? Porque Deus faz isso com a gente o tempo inteiro. Ele nos convida a um novo nível. Ou a gente vai por amor, ou a gente vai na base do sacode. Porque ele não fez filhos amados dele, a imagem e semelhança dele, para que a gente alimentasse e cuidasse só do nosso umbigo. Não fez. Se você, por acaso, está com uma vida muito legal, muito confortável, muito boa e está cuidando só do seu umbigo, você tá pequeno. Você tá pequeno. E para quem planta pouco, vai receber pouco. Para quem planta pouco, vai receber pouco. Lembra que o que a gente pode fazer de melhor é subir o nosso nível e preparar da melhor maneira os nossos. Porque até aquilo que pode parecer que a gente tá, sabe, Jamília, eu tenho que guardar. Jamília, eu tenho que, sabe, eu tenho que deixar com meus filhos, eu tenho que garantir o futuro dos meus filhos. Se você tá achando que o que você vai ter para garantir o futuro dos seus filhos é dinheiro, é bem, é propriedade, tá errado. Tá errado. Por que, Jamília? Eu não tô dizendo que você não possa deixar, mas se o teu foco tá nisso, uma pessoa que herde bens e não esteja preparada para isso, até herdeiro destrói tudo, tá? Até herdeiro destrói tudo que chega na mão dele. Se o herdeiro não tiver preparado em estrutura para poder receber aquilo que ele recebe, ele destrói aquilo que tá na mão dele. Não sei o que diz não, vai lá para a parábola, vai lá para a palavra. E lembra daquele, do filho pródigo, que ele olhou e ele achou muito justo ele poder receber logo o que era a parte dele. Ele pegou a parte dele e queimou. Queimou. Por quê? Porque ele não tinha preparação, ele não estava preparado. Ele não tinha o nível de pensamentos certos, ele não tinha o nível de sentimentos certos, ele não estava aliançado, ele não estava posicionado com Deus onde ele deveria estar. Se você não tiver preparado, eu e você, enquanto pais e mães, enquanto líderes nos nossos negócios e nas nossas empresas, se você não tiver preparado para poder multiplicar o próximo, multiplicar quem vem, preparar quem está ligado a nós, você está quebrado. Porque no dia que a gente não estiver presente, no dia que a gente estiver doente, no dia que a gente não puder falar, no dia que algo acontecer e ele não nos tiver para poder resolver aquilo dali, o que vai acontecer? Não existe. Simplifique e bota para acontecer. Simplifique e bota para acontecer. A minha mãe, ela dizia algo que foi extremamente necessário e fez diferença na minha vida. Que ela dizia assim, na época que eu ainda era menina, né, que ainda vinha para essa jornada, para poder escolher que profissão e tal. Eu estava assim, entrando na adolescência e eu, em dúvida sobre áreas, a mamãe dizia. Aí eu perguntava, mãe, o que a senhora acha que eu faço? O que a senhora acha que eu faço? Eu ficava em dúvida entre 3 áreas. Psicologia, que era o que eu conhecia na época, psicologia, jornalismo, jornalismo e direito. Era o que eu queria ser advogada. Então era o que eu ficava assim entre as 3. Ai, pra qual que eu vou? Como é que, mãe, o que a senhora acha e tal? E eu me lembro que eu passava muito de um lado pro outro. Aí a mamãe me dizia assim, Jamile, deixa eu te falar um negócio. Aqui você é livre para escolher o que você quiser. Escolha o que faz sentido para você. Você é completamente livre para escolher o que você quiser. Mas aquilo que você escolher, faça o seu melhor. Aquilo que você escolher, se torne excelente. Porque até, eu me lembro, ela dizia assim, até a manicure, existe a melhor manicure do mundo. Até a manicure existe a melhor do mundo. Então, aquilo que você se colocar para realizar, faça o seu melhor. Carregue dose de excelência. Cara, isso entrou no meu coração. E eu injeto isso nos meus o tempo inteiro. Ei, para de achar que, sabe, agora é essa nova coisa, é essa coisa aqui super complexa, só eu sei. Cara, grandes coisas aquilo que só você sabe. Se você não estiver conseguindo multiplicar, fazer isso rentabilizar, vai virar o que isso daí? Porque conhecimento pelo conhecimento sozinho não vale nada. Conhecimento parado sozinho. O seu currículo sozinho parado não vale nada. O meu currículo parado não vale nada. Eu e você ganhamos valor quando a gente bota isso para se multiplicar. Quando a gente bota isso para poder servir para alguém em alguma dose. Currículo sozinho, curso sozinho, livro sozinho. Ai, Jamile, deixa eu te... Quais livros você já leu? Porque agora eu quero te falar. Aí a pessoa começa a falar uma lista de livros. Eu já li esse.
virou um cientista, sabe? Virou aliás, um cientista não, porque cientista é quem produz ciência, e essa pessoa não consegue produzir ciência, ela só consegue ler, ela só consegue absorver dos outros e não bota nada pra fora. Olha que meleca. Olha que meleca. Então, preste muita atenção no que está acontecendo na sua vida, tá? Porque a minha grande parte é simplificar para poder gerar resultados multiplicados. É o que eu acredito, é a dose que eu boto para dentro. Excelência naquilo que você faz e fazendo as coisas da forma mais simplificada possível. Porque quando a gente faz de forma simples, eu consigo fazer cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Como que eu ganho velocidade e ganho excelência? Ganho velocidade e ganho excelência. Simplificando, lindo. Simples assim. Simplificando. Quanto mais eu fortaleço internamente, eu consigo ganhar velocidade e multiplicação ao meu redor. Bora. Foi o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que apareceu ao rei Salomão logo após este ter concluído a construção do templo e disse que ele havia escolhido aquele lugar para o seu templo, para lugar de adoração e sacrifício. Deus falou que seus ouvidos estariam atentos à oração que fosse feita naquele lugar. Ele falou também que se o seu povo enfrentasse, olha, para mim e para ti, se o seu povo enfrentasse lutas, pragas, secas e qualquer outro tipo de dificuldade, olha, tá passando por dificuldade? Você tá vivendo dificuldade em alguma área da tua vida? Tem algo que você tá considerando agora difícil? Pega aí qual é a receita para mim e para ti. Precisaria se humilhar. O que é se humilhar, Jamile? Confessar, lembra? Confessar. Não é você esperar ser humilhado. Ai, Jamile, mas eu já tô tão humilhada. Todo mundo me humilha, eu já passei cada vergonha. Não, não é os outros te humilharem, é você se humilhar, é você confessar, você abrir sua boca e confessar o que tá aí dentro, o que você estava vivendo, o que você estava fazendo, enfim, se humilhar. Orar, querido, falar com Deus, realmente, fazer diferença, gerar isso. Buscar a face de Deus. Eu e você precisamos buscar a face do único que não nos condena nunca. Do único que tem, sabe, os braços abertos para nós o tempo inteiro. Do único que é perfeito. Do único que tem um plano perfeito pra gente. Já tá tudo ali no plano. O que a gente vai viver de melhor já tá desenhado e são coisas maravilhosas que a gente não consegue nem imaginar. Vai acontecer, Jamile? Não sei. Se eu e você continuarmos a caminhar, a gente vai se aproximar cada vez mais desse plano. Tá, bora lá. E se arrepender dos seus erros, pois ele ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e traria cura para a terra. Esse texto é muito pedagógico. Deus explica ao grande rei Salomão que existe um caminho claro. Existe um caminho claro, um passo a passo para ser seguido por todos aqueles que precisam da intervenção divina em sua vida. Deus começa pedindo que nos humilhemos. Ele, mais do que ninguém, entende a raiz de todos os nossos problemas. O orgulho, né? Por isso, nos dá como primeiro passo vencermos o nosso vilão. Enfraquecermos o nosso ego. Gente, nós vivemos refém do nosso ego. Nós vivemos refém do nosso ego. Enfraqueça, aprenda a enfraquecer. Se coloque em jornada para poder ir matando esse ego. E nos humilharmos. E se humilhar é exatamente reconhecer os nossos erros, admitir as nossas falhas, os nossos pecados, a desobediência, as escolhas e as alianças erradas que fizemos. É vencer o orgulho, olhar para a nossa vida e trazer a verdade sobre os nossos comportamentos. Você tem coragem de admitir a verdade? A verdade sobre os teus comportamentos? A verdade daquilo que você pode estar fazendo os outros pensarem que você está se dedicando e você não está. Você sabe que você podia fazer melhor. Você sabe que você podia... Que tem coisa que você pode estar fazendo muito bem, mas tem várias outras que você já sabe que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Tem coisa que tu está fazendo muito bem e está fazendo todo mundo olhar só para essas coisas que tu está fazendo muito bem. Para ver se ninguém percebe aquilo que você não está fazendo. Aquilo que você não quer gastar tempo e energia para fazer. O que você está carregando? O que você está se justificando? Ai, Jamile, é porque esse é um tempo muito difícil, né? Tá tudo tão difícil. A economia, ninguém sabe o que vai acontecer. Cara, ninguém sabe o que vai acontecer mesmo. Inclusive, nós já temos até um desenho. Eu acho que você já sabe disso. A maioria vai se quebrar.
A maioria, vamos ser sinceros, a maioria vai ficar perdido, desesperado, vai quebrar. A questão é, você vai fazer parte de qual grupo? Você vai decidir, escolher e se posicionar em qual grupo? Porque alguns vão prosperar, alguns vão multiplicar, alguns vão alavancar, alguns vão fazer extraordinários acontecer. Você vai estar em qual grupo? Porque isso vai depender de mim, de ti. Simples assim. Daquilo que nós decidirmos realizar. Daquilo que nós nos comprometermos. Aí é todo dia. Não é, eu fiz por uma semana, Jamile. Eu fiz por um mês. Pois é, tu quer que a vida esteja garantida pelo que tu realizaste em um mês? Eu fiz por um ano. Tu quer que a tua vida esteja garantida pelo que você realizou em um ano? Ingenuidade não resolve a vida. Ingenuidade é manifestação de orgulho. Ingenuidade é manifestação de orgulho. Tem algo extraordinário para mim e para você. Não abra mão disso. Nada menos do que aquilo que Deus tem para mim. Eu aprendi, aliás, eu relembrei, eu já sabia, mas tinha... Olha como é bom a gente estar nos lugares certos. Olha como faz diferença na nossa vida. Se assim nós escolhermos. Essa frase eu aprendi com o Thiago Zanini, que é um diretor de lá de uma unidade de lá de Santa Catarina, que eu me esqueci qual é a cidade dele. E essa é a frase que tem lá no escritório dele. Eu já tinha aprendido e eu tinha me esquecido dela. E na época que eu ouvi pela primeira vez, eu já tinha colocado ela no meu coração. Olha como acontece. As melhores coisas que a gente coloca no nosso coração, se nós não trouxermos a nossa lembrança, a nossa mente constantemente, ela se perde empoeirada no meio das tantas coisas que você já ouviu. Ontem, graças a Deus, obrigada Senhor, esse homem estava falando e repetiu várias vezes essa frase de novo, para que a minha mente pudesse se lembrar que eu gerei um compromisso para mim também. E ele dizia de novo a frase dele, eu disse, obrigada Senhor por essa lembrança, porque eu também fiz esse compromisso. A frase dele era, nada menos do que aquilo que Deus tem para mim, nada menos do que aquilo que Deus tem para mim, que você também se comprometa. Se comprometa, nada menos do que aquilo que Deus tem para ti. Por que tu tá parando? Tá parado por quê? Tá andando devagarzinho por quê? Tu acha que vai dar para viver tudo aquilo que Deus tem para ti nessa velocidade aí? Seja sincero. Vai dar? Porque tu tá te contentando com algo menos, com algo menor, menos valioso, menos glorioso do que aquilo que Deus tem para ti. Te levanta e te sacode, vambora que tem mais pra gente. E quando eu digo mais, eu não tô falando só em... Ai, Jamile, mas o meu tempo já nem dá, como é? Ei, o mais quer dizer que ele vai subir o seu grau de excelência. O mais quer dizer, todas as minhas lideranças, todos os meus coaches, eles aprendem a se tornar muito mais estratégicos. Eles aprendem a dizer não para várias coisas, para que eles possam dizer sim para aquilo que de verdade faz diferença. Para aquilo que de verdade faz sentido. Porque o nosso tempo não volta, queridos. Tempo não volta. Energia a gente dorme até que volta. Com o tempo ela vai diminuindo, vai alterando. A energia não é sempre a mesma. Dinheiro a gente faz até dormindo. Ainda mais quando você sobe o seu nível de capacidade de aprender a ter sociedade, de aprender a ter múltiplos negócios. Aí é que o dinheiro multiplica mesmo, sem estar preso no seu tempo. Agora, o meu tempo e o teu tempo, gato, esse não volta. Esse é filho único. Esse, o que viveu, viveu. O que não viveu, não viveu. E aquele tempo já passou. O que tu tá fazendo para você aprender a se tornar muito mais estratégico, para fazer escolhas certas, para que o teu tempo esteja vinculado em coisas que podem ser multiplicadas. Inclusive o descanso, tá? Tem vários empresários meus que eles sobem o nível para poder entender o quanto eles estavam tão ocupados e pouco multiplicadores e se tornam muito mais multiplicadores e muito menos ocupados. É isso. Bora. Mas como você pode se humilhar de maneira prática? O humilhar-se tem como pressuposto a verdade. É reconhecer no meu e no seu coração, na minha mente e na tua, que nós erramos. Sem guardar esse arrependimento para si, para mim, para ti ou para Deus. Você precisa abrir a boca e confessar. Precisa buscar a pessoa que feriu. Olha só, pega o passo a passo. Buscar a pessoa que feriu. Olhar nos olhos e confessar os seus erros. Sem tentar explicar e nem justificar. Sem tentar explicar e nem justificar. Eu vou dizer para vocês que isso é um desafio, tá? Eu quero compartilhar contigo que isso é desafio. Eu vivo esse desafio. Tem situações que eu peço, cara, o que mais tiver, ei, Deus vai te lembrar. O que tiver de desconforto, alguma janelinha de desconforto dentro de você, é Deus te lembrando que bem ali você errou. Ai, Jamile, mas o outro errou também. Ai, Jamile, o erro do outro foi maior do que o meu. Não importa.
Não importa o tamanho do erro do outro, se comprometa em você subir de nível. Porque eu e você só podemos escolher por nós, eu não consigo escolher pelo outro. Se o outro vai enxergar, se o outro vai entender, se o outro vai perdoar, se o outro vai pedir perdão, problema o dele, escolha dele. Eu sei que eu preciso todo santo dia me revisitar e buscar coisas que eu posso ter gerado de espaço, de dor, de ferida no outro, e eu preciso pedir perdão sem me justificar. Bem-vinda, Yara, quando eu peço perdão sem me justificar, o que é justificar, Jamile? É querer parar para falar das minhas intenções. Gente, dá uma dor, dá um ciricutico. Meu Deus, olha, é um processo que a gente praticamente morde a língua. Eu tenho que ser sincera com vocês. Eu vivo isso, gente. Tem situações que eu vivi que eu tive que matar em mim a dose gigantesca que gritava ainda dentro de mim em determinadas situações sobre a sensação de injustiça. Ai, caramba, mas como é que eu vou pedir perdão para essa pessoa? Eu vou pedir perdão para essa pessoa, mas o erro dela foi tão maior do que o meu. O erro dela me trouxe mais prejuízo do que o que eu gerei de prejuízo para ela. E eu vou pedir, se eu pedir, olha só, olha como o orgulho, como o ego vem sorrateiramente. Se eu pedir perdão para ela, ela vai ficar se achando. Se eu pedir perdão para ela, ela vai sapatear em cima de mim, tá vendo? Que ela é tão mais nobre. Gente, tudo isso passa na minha cabeça, tá? Eu constantemente me revisito para poder matar esse ego em mim. O meu diálogo, isso eu tô te falando do que veio na minha cabeça nessa minha última rodada de perdão, e ela foi há pouquinho tempo, tá? Se eu não me engano, semana passada eu vivi uma situação extremamente forte, que a situação eu tinha vivido há tempos atrás, mas a falta do se humilhar. E eu vou te confessar, eu pedi para Deus. Eu não pedi um dia não, eu fiz um processo com Deus pedindo para Deus me acompanhar. Senhor, prepara o meu coração. Senhor, me prepara para viver esse momento. Senhor, vai matando, vai alinhando os meus sentimentos, vai alinhando as minhas emoções. Senhor, vai trazendo cada vez mais clareza na minha mente de que eu não vou passar de nível, eu não consigo. Não tem como eu acessar uma coisa, viver uma coisa melhor se eu ainda carregar essa dose que eu sei, que eu gerei algo pro outro. Ainda que não pareça. Ainda que quem olhe de fora não consiga perceber, não consiga enxergar, não consiga se tocar. Que aquilo dali que aconteceu, que parece que não foi erro meu, ou que parece que meu erro foi pequenininho perto de tudo que aconteceu, mas eu sei que tem erro meu. Não importa qual foi a minha intenção. Ai, porque eu estava pensando isso, ai, porque eu queria isso, ai, não importa. Essa hora que eu e você queremos parar para falar da nossa intenção é justificativa. Toda hora que eu e você queremos parar para falar da nossa intenção, eu queria que você me entendesse, o diacho. Não tem, pro raio que o parta, não tem falar da sua intenção. Em algum outro dia, de algum outro momento da sua vida, talvez batendo um papo, tomando um café, no momento que vocês já estiverem sarados sobre aquela situação, que tiver de fato só cicatrizes, talvez você tenha estrutura para poder conversar e rebobinar aquele momento. Se você vier fazer isso fora disso, fora desse momento, se você quiser falar das suas intenções, do que você estava pensando, você matou nessa hora o grande poder que ia acontecer, a maravilha invisível que Deus nos concede, porque Deus nos puxa, tá? Deus nos puxa para um novo nível. Sabe aquelas coisas que dizem assim, meu Deus, eu nem imaginava, eu não estava nem esperando. Gente, apareceu gente para me contratar, gente que eu nem conhecia, gente que veio indicado por outras pessoas, gente que eu já conheci, já relacionava há tempos, e de repente, do nada, agora ela está aparecendo para fechar. Coisa que ela já queria, eu tenho cliente que já queria um tempão me contratar, e do nada aparece assim, olha, chegou minha hora. Ei, eu tô aqui. Ei, agora, Jamile, agora casa. Sabe de onde veio esse agora casa? Deus concedendo para mim e para você o invisível, aquilo que era inimaginável, mas porque eu e você conseguimos nos colocar em posição de nos arrepender, de matar o nosso orgulho. Ai, Jamile, mas vai sapatear em cima de mim? Vai, se tiver que sapatear, vai. Se for isso que couber nessa pessoa, se o nível de desenvolvimento dela só couber isso, se ela só der conta de fazer isso, é isso que ela vai fazer. Pode ser que ela sapateie em cima de você, é verdade, não é ilusão sua, não. Não vá achando, não vá com um olhar ingênuo achando, ai, mas eu vou pedir perdão e ela também vai me pedir, né? Não, vamos ser sinceros, porque eu errei, ela também errou, então eu vou pedir perdão e ela vai me pedir. Não seja ingênuo.
Talvez isso aconteça, mas não vá contando com isso. Vá contando que na hora que você se humilha, você está entregando a dor do seu coração para Deus. Senhor, eu te entrego todo o meu desconforto, eu te entrego a minha sensação de injustiça. Senhor, vem sarar em mim, porque quando eu me torno sarada, eu posso me tornar terra fértil. Senhor, pega toda essa meleca, toda essa porcaria e usa como adubo para a terra do meu coração. Porque quanto mais adubo, quanto mais adubada está a minha terra, mais solo fértil eu me torno. E quando o Senhor manda as sementes para o meu solo, eu estou preparada para fazer essas sementes levantarem, crescerem, frutificarem muito mais rápido do que ter que ficar revirando toda hora. Tem terra, você pode estar nesse momento sendo uma terra estéril. E sendo terra estéril, meu amor, você pode receber semente atrás de semente, mas não tem como elas crescerem, não tem como elas multiplicarem, não tem como elas gerarem vida, porque a sua terra está estéril. A terra do teu coração, da tua mente está estéril. Muita crítica, meu amor, muita crítica, muito pessimismo, muita murmuração, muita lamúria. Muita justificativa. Ai, Jamile, mas é porque... Ai, Jamile, é que eu sou muito... Ei, se achando muito racional. Muito cética. Ah, não, Jamile, eu só acredito vendo. Pena de você. Pena de você. Pena de você. Que tá esperando... Só tá acreditando mais em você do que em Deus. Tá acreditando mais em você do que em Deus. Faz a tua parte, que o mais ele vai fazer. A minha parte e a tua é a gente continuar fazendo a nossa parte. Porque no tempo apropriado ele vai fazer tudo acontecer. Tudo quando você vê, de repente está acontecendo. O invisível vai se mover quando eu e você movemos o que é visível. O invisível se move quando eu e você fazemos o que é visível. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Precisa pedir um perdão sincero por todo o prejuízo e por toda a dor que você causou, que eu e você causamos. Quando isso acontecer e for algo de verdade sincero, do meu e do teu coração, o meu e o seu ego vai ser tratado nessa hora e o orgulho vai perder espaço. O orgulho vai perder espaço, o orgulho vai perder força no meio da gente. É isso que acontece. Só quando existe o verdadeiro arrependimento e a humilhação de confessar e pedir perdão é que nós estamos prontos para poder viver os passos seguintes. Os passos seguintes. Deus disse a Salomão que depois de se humilhar, o povo precisava orar e buscar a face de Deus. Isso quer dizer que para os nossos corações, para que os nossos corações cheguem ao Pai e Ele venha, olha só, eu vou para Ele e Ele vem para mim. Eu vou para Ele e Ele me responde. É isso que acontece na nossa jornada. Nós primeiro nos humilhamos e depois entramos em um relacionamento. Relacionamento, lembra? Eu só posso ter confiança naqueles que eu me relaciono, né? Eu tenho que ter conexão para eu poder saber que eu posso confiar. Eu não consigo confiar sem me relacionar. Não consigo confiar sem me relacionar. Então isso tem que acontecer dentro da nossa vida para que nós possamos estar cada vez mais alinhados. Orar e buscar a face de Deus não é um evento. Não é um acontecimento único em um momento de desespero ou de forte necessidade. Gente, eu ensino isso daqui para os meus filhos direto, principalmente para o meu mais velho. Eu tenho um filho já de 19 anos. Não, de 18. De 18 anos, já na sua jornada, já um homem, o início de um homem, fazendo a sua jornada, já, inclusive na sua jornada de profissão, né? No seu caminho, fazendo medicina. E eu falo isso daqui pro meu filho direto. Ei, Deus não é teu pronto-socorro. Não é apenas teu pronto-socorro. Tu não pode querer usar Deus como UPA, tá? Lembra que isso é conexão de todo santo dia. Nós precisamos de relacionamento com Ele. Essa busca precisa acontecer todos os dias. Ser um caminhar diário e uma busca por mais e mais conhecer a sua palavra. Amigos, o nosso consolo está dentro da palavra. O nosso consolo está dentro. Jamile, eu não estou vendo nada. Jamile, eu não estou sentindo nada. Jamile, parece que Deus está em silêncio comigo. Abre a palavra, filho. Abre a palavra, porque ela traz vida e cura pra gente. Mais tempo de oração para orar para Deus, para falar com Deus. Abrir o nosso coração, apresentar o nosso Deus e Pai toda a nossa existência e pedir a direção dele para tudo que existe em nós. Nosso viver e glorificarmos a Deus. Uma vez que o coração está humilde, cheio de esperança de Deus,
Ele diz que o próximo passo é abandonar os maus caminhos. Tem maus caminhos que estão existindo ainda agora na sua vida. Você sabe disso, tem consciência disso e está na hora de você abandonar. Eu e você somos perdoados por Deus todas as vezes que existe um verdadeiro arrependimento. Pedido de perdão e mudança de comportamento. Deus não nos perdoa de brincadeira. Deus quer de nós um novo proceder. Não vai adiantar você pedir perdão e continuar repetindo a mesma coisa. Não vai adiantar, lindos. Não existe humilhação nem arrependimento verdadeiro se não houver mudança de vida. E Deus deixou claro para Salomão que o seu povo precisava se afastar dos maus caminhos para que as orações fossem ouvidas dos céus, para que os pecados fossem perdoados e que o socorro chegasse. Está vendo o que acontece? Jesus esteve com uma mulher que havia cometido adultério. Homens da lei a levaram de modo humilhante à frente de todos para que fosse apedrejada. Jesus primeiro colocou todos os acusadores da mulher para fazerem uma autoanálise da sua vida e dos seus pecados. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E em seguida, em seguida, depois que todos os homens se foram por terem seus pecados ainda não tratados, Jesus olhou para a mulher e diz que ele também não a condena e pede que ela vá e não peque mais. Ir e não cometer o mesmo erro e mudar de comportamento é o que nos dá acesso ao perdão de Deus e a sua intervenção nas nossas vidas. Quer ajuda de Deus, quer intervenção de Deus, vai ter que se arrepender, vai ter que mudar o caminho, vai ter que pedir perdão, se arrepender e mudar o caminho. Aí ele chega com socorro para mim e para ti. Trazendo consciência, olho para a minha vida, para os meus erros do passado e me pergunto onde eu estaria se não tivesse sido encontrada por Deus. Eu pergunto todo dia isso para ele. Nossa, eu agradeço todo dia isso para ele. Confesso que não gosto nem de imaginar. É quando eu vejo o tamanho sem fim da misericórdia do Senhor em minha vida. Ele me escolheu primeiro. E se você está com esse devocional nas mãos, se você está aqui ouvindo desse devocional, tenha a convicção que também é um escolhido e que essa palavra é real na tua vida também. Existe sempre um caminho em Deus para reescrevermos a nossa história e o caminho é esse. Errou? Te humilha, confessa o erro e pede perdão. Constrói um estilo de vida de oração, de buscar a face de Deus e de caminhar na presença dele. Uma vez que você reconheceu e pediu perdão pelos teus erros, é hora de abandonar os maus caminhos, mudar o comportamento. Abandonar o erro e o pecado é a prova do verdadeiro arrependimento. E se arrepender é mudar. Repete esses passos, porque enquanto nós vivermos, nós vamos ter coisa a todo momento, todo dia vai ter uma dose de lupa para a gente passar na nossa vida, para enxergar o que é que a gente precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus e abandonar esses velhos erros. Se hoje você examinar o seu coração e seus pensamentos com muita coragem e verdade, por quais erros você ainda não pediu perdão para quem você machucou? Talvez sejam comportamentos que hoje você ainda luta para tirar da sua vida. E mesmo sem querer, eles ainda acontecem e acabam ferindo quem você ama e trazendo dores e prejuízos para a sua vida e para dela. Faz uma oração. Pede que o Espírito Santo conduza a tua mente de modo que te traga à memória erros que você cometeu e pelos quais até hoje nunca se arrependeu. Ou até se arrependeu, mas ficou calado. Não se humilhou confessando o erro, muito menos pedindo perdão. Você, quando acabar essa live, senta em algum espaço, seja no seu trabalho, seja na sua casa, escreve quais são os erros que você acabou cometendo, que acabou prejudicando a tua própria vida, acabou prejudicando a vida dos outros. Nós sempre acabamos fazendo vítimas com o que a gente faz e com o que a gente não faz. Quais foram as vítimas desses maus comportamentos? Então você vai fazer esse caminho, tá? Você vai escrever qual foi o seu erro. Qual o nome das pessoas que foram feridas com esse ou com esses comportamentos e quais foram os prejuízos que você está carregando até hoje na sua vida por ter feito ou deixado de fazer isso daí. Respira devagar, puxa pelo nariz, solta pela boca. Ah, Pai, Paizinho. Deus Pai Todo-Poderoso, como o Senhor veio, que coisa maravilhosa o Senhor fez nas nossas vidas de modo ainda mais especial hoje. Ah, Pai amado, eu te amo, Senhor, eu te amo, te agradeço, como Tu és maravilhoso, como Tu és bendito.
Tu cuida de tudo a todo momento. Nós sabemos, Senhor, que sem a tua permissão nada acontece. Nada acontece. Nós sabemos que tu nos queres e nos entrega tudo que existe de melhor, mas sabemos também que o Senhor permite que desafios e que dores possam acontecer na nossa vida para nos ensinar, para moldar o nosso caráter, para nos dar a oportunidade de restaurar pedaços, sabe? Pedaços, brechas, dores, distorções que estavam na nossa identidade, Senhor. E nós te agradecemos infinitamente, como nós te amamos, Pai. Ah, Senhor, nós te pedimos que tudo que existe em nós, Senhor, possa ser apresentado a Ti, possa ser colocado na Tua presença. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor, e Te dizer que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Pai. Nós queremos confessar, Te confessar erros que nós fizemos e cada um dos meus irmãos vai fazer a sua oração particular depois para poder Te apresentar os erros que nós cometemos na nossa vida, Senhor, e que nesse momento Tu já trouxeste luz à vida deles. Nós queremos Te pedir perdão, Pai amado, e Te dizer que nós reconhecemos os prejuízos, Senhor, os prejuízos que nós causamos na vida das pessoas. Traz à mente deles cada uma das pessoas que foram prejudicadas, inclusive cada um de nós. Nós mesmos, Senhor, quando nós perdemos pessoas que eram muito especiais para a gente, quando nós perdemos oportunidades, quando nós não cuidamos dos recursos, dos dons e talentos que Tu entregaste nas nossas mãos, Senhor. Senhor, eu quero Te pedir, eu quero estabelecer contigo, em nome dos meus irmãos, meu e dos meus irmãos, que hoje, Pai, a partir de hoje, nós decidimos vencer todo o orgulho, toda janela de orgulho que existe na nossa vida, Pai amado. Que nós decidimos ir em busca dessas pessoas, Senhor, que nós cometemos erros, que nós deixamos, que nós causamos feridas e que ainda estão abertas, Pai. E que nós possamos pedir perdão. Nós nos comprometemos contigo, Pai amado. Senhor, nós nos comprometemos a mudar os nossos comportamentos e não mais repetir os velhos erros, Pai. Trazer uma novidade de vida à nossa vida e não mais precisar repetir, não mais caminhar refém dos nossos velhos erros. Nos sustenta, Pai, nos sustenta na nossa jornada, nessa decisão que nós estamos tomando agora, nos posicionando e declarando. Abre a tua boca e declara você também, que você escolhe, que você decide, que você pede para Deus que Ele te posicione nesse novo caminho, que Ele faça através da sua vida gerar nova dose de luz, que você se levante para poder agradar a Deus. Senhor, eu quero Te agradar com a minha vida, Pai amado. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos à nossa oração. Muda o nosso caráter, Pai. Sara a nossa terra. Nós Te pedimos tudo isso, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos.